Bom dia, meu nome é Zenilton Gama, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também professor do Programa de Pós-Graduação de Gestão da Qualidade de Serviço de Saúde, o PPG Quali Saúde, aqui na UFRN. Em primeiro lugar, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu queria agradecer o convite da Anvisa, também a parceria com o Hospital Sírio-Libanês, para falar sobre esse tema nessa transmissão e também aproveitar para cumprimentar todos os profissionais de saúde aí que estão espalhados pelo Brasil, na rede Sentinela, que estão assistindo essa transmissão, e especialmente aos colegas aqui da rede Sentinela, que têm sido verdadeiros parceiros aqui do Rio Grande do Norte. Por exemplo, o Wilton do AB, que é professor do PPG Quali Saúde, a Mabel e o Carlos do UOL, que são egressos do Quali Saúde, e também a Edna e o Tiago, da MEGEC, que também são gerentes de riscos, todos eles, e grandes parceiros aqui do nosso grupo de pesquisa de melhoria da qualidade em serviços de saúde. Então, a gente teve esse atrasozinho agora com esses problemas técnicos, um evento adverso pós-comercialização dessas novas tecnologias que a gente tem, mas eu gostaria já de adentrar nos nossos objetivos, até porque a gente já vai chegando próximo da nossa hora de almoço. Então, quais são os nossos objetivos? Nossos objetivos, eu acho que a gente tem duas perguntas principais para tentar responder hoje. Eu acho que a primeira é sobre qual a importância disso daí, justificar um pouco e contextualizar. Depois, a gente tem também um objetivo de chegar no tema que realmente interessa e que demanda essa transmissão, que é como melhorar, como fazer a gestão da melhoria nos serviços de saúde. E para falar sobre isso, eu acho que é muito importante a gente tocar sobre dois pontos. O primeiro ponto é sobre a importância dos programas contínuos de melhoria da qualidade, que sejam implementados dentro dos serviços de saúde. E o segundo ponto são os projetos específicos de melhoria, que tem princípio, meio e fim, se é que a gente pode dizer que tem fim, que são os chamados ciclos de melhoria. Então, baseado no primeiro ponto, sobre a primeira pergunta, sobre a importância disso, a gente já pode passar para o próximo slide, em que a gente deve enfatizar que melhoria da qualidade, ela não é um tema somente da Rede Sentinela, do SUS, da Vigilância Sanitária, que também está aqui assistindo conosco, mas quando a gente fala de melhoria, é uma necessidade global, né? Global. E se a gente for pesquisar globalmente sobre melhoria, a gente vai colocar palavras-chave, por exemplo, como Quality Improvement. Então, quando a gente fala de melhoria, a gente está falando de melhoria da qualidade. Isso é muito importante. E também de Improvement Science, que é ciência da melhoria. E por que a gente diz que é uma necessidade global? É muito chamativo que a gente pegue os objetivos de desenvolvimento sustentável que foram aprovados pela ONU em 2015 e a gente vê que dentro do objetivo de saúde, a gente vê que um dos ODS de saúde, a gente tem meta específica para melhorar a qualidade do cuidado de saúde pela primeira vez. E isso daí desencadeou nesse documento que vocês podem visualizar, é um documento bem recente da OMS, há poucos meses, há uns 4 meses atrás que ele foi publicado, em que mostra toda a estratégia da OMS, um braço da ONU, para que essa meta seja alcançada para 2030 e a gente tenha realmente melhorias significativas da qualidade do cuidado de saúde. Por que virou meta global? Então é importante dizer que todos aqueles objetivos de desenvolvimento do milênio, que apareceram em 2000 até 2015, alguns tiveram bons resultados, muitos bons resultados, só que também tiveram muitas dificuldades, por exemplo, em queda de mortalidade materna, em queda de mortalidade infantil em alguns países, e se constatou que, apesar de que alguns países conseguiram aumentar em muito sua cobertura universal. Então, houve uma constatação internacional de que o acesso ou a cobertura universal que a OMS tanto procurava, ela não era suficiente para os resultados em saúde aparecerem. Ou seja, era necessário também que esse acesso fosse um acesso qualificado.
e melhorar a qualidade do cuidado era essencial para que os resultados eles aparecessem. Então, com base nisso, eu queria passar para o próximo slide e perguntar, será que isso também é uma realidade nacional? E aí, com certeza. A gente realmente percebe que a gente teve um grande aumento, né, do acesso ao SUS, pode passar mais 2 vezes. E o que é que a gente tem? A gente tem 30 anos de SUS agora. E se constata nas pesquisas recentes que 70% da população brasileira ela depende da assistência ao SUS. Então tivemos um aumento excelente. Um SUS que nasceu com foco no acesso, para uma população que não tinha acesso aos serviços de saúde. Um SUS que nasceu com princípios de universalidade, de integralidade, de ter em todos os níveis, né, e de equidade, uma equidade também muito baseada no acesso. Só que conforme foi dando serviço para a população, foi necessário também qualificar o Sistema Único de Saúde e todo o sistema também complementar que dá saúde para a população brasileira. É um dos determinantes da saúde da população brasileira. E aí surgiram políticas, por exemplo, como a Política Nacional de Humanização, em 2003, para dar um pouco de qualidade. Também, tanto na atenção como na gestão. Também políticas como o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, que tem como objetivo principal qualificar, melhorar a qualidade do serviço de saúde através da melhoria da segurança. Programas específicos de melhoria, como por exemplo o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, o PREMAC, um programa enorme e único no mundo. Programas específicos de melhoria para a vigilância, como o PQAVS, entre muitas outras iniciativas. É muito interessante também a gente notar que não é só iniciativa da gestão do sistema. A preocupação com melhoria da qualidade, ela também está na sociedade, na população. A gente vê nos debates agora políticos e a última Conferência Nacional de Saúde, qual foi o tema? Saúde pública de qualidade para dentro do SUS. Então, qualidade foi tema da última conferência e acabou que o Conselho Nacional de Saúde colocou como primeira diretriz do Conselho para guiar o planejamento do sistema, saúde de qualidade, acesso com qualidade, né? Qualidade é a primeira diretriz do nosso plano de saúde, por exemplo, que guia os nossos objetivos. Então, sabendo disso, né, a gente diz, puxa, se qualidade é importante, né, precisamos melhorar. Mas é muito interessante que dentro das discussões, inclusive das últimas conferências aqui, que a gente participou bastante, distrital, municipal, estadual, muitas vezes a fala sobre qualidade era uma fala que não era tão precisa. Tudo era qualidade, parece. Financiamento era qualidade, a questão dos recursos humanos e de como, né, se cuidava desses recursos humanos também era qualidade. Mas o que a gente está falando sobre qualidade? É importante a gente definir o que é qualidade no serviço de saúde, para a gente poder... Por que é importante? Para a gente poder medir e sair da subjetividade. Então, a definição de qualidade é importante para medir, e só medindo é que a gente vai conseguir intervir de forma correta e, logicamente, conseguir melhorar. Então, pode passar para o próximo slide, que aí a gente traz uma definição de qualidade, que ela é muito conhecida hoje em dia, vocês já devem ter visto, e que qualidade ela é multidimensional no serviço de saúde. O que é um bom serviço de saúde? Um serviço de saúde é aquele que é, por exemplo, né, a gente viu, seguro, né? A gente sabe, e isso daí tem tudo a ver com a rede Sentinela, né, com o seu papel de reduzir riscos, né? Então, não tem sentido um serviço de boa qualidade que não seja seguro, e isso todos vocês são sensíveis quanto a isso. Mas também não é só que o serviço seja seguro. Ele precisa ser efetivo, usar práticas baseadas em evidências para solucionar o problema de saúde das pessoas. Também não usar aquelas práticas que estão provadas que não funcionam. Que aí vem aquela iniciativa Choose Wise também, né, que tem muito a ver com isso. O cuidado ele precisa ser centrado nas pessoas, é outra característica importante da qualidade.
precisa ser respeitado as pessoas, buscar não só sua satisfação, mas dar informação adequada, empoderar as pessoas para que elas participem, deixar que elas decidam se vão aceitar ou não vão aceitar determinado tipo de diagnóstico, de tratamento. Então isso é qualidade. O que mais? O problema da oportunidade é um sério problema no Brasil, em geral. Né? A gente tem filas de espera, dificuldades de acessibilidade, né? Esperas exageradas. Né? O problema da eficiência, que não é só desperdício de recursos financeiros, mas todo tipo de desperdício de energias, né? E assim vai. E o problema da equidade, que ainda há atenção, assistência desigual, quando deveria ser igual para as pessoas. No caso, por exemplo, a gente sabe que nas filas de transplante, as pessoas brancas elas recebem mais transplante quando tem mais negros, às vezes, na fila. Por quê? Isso ocorre, né? E também a questão de dar mais para quem mais precisa, menos para quem menos precisa. E, por último, tem uma sétima dimensão. Vocês devem estar achando, talvez, curioso aí, algumas pessoas, que a sétima dimensão é a integração. É uma dimensão que a OMS ela traz nesse documento de 2018, né, não é muito utilizada por outros países aí, mas que ela reflete essa preocupação com o grande número de comorbidades existentes hoje, envelhecimento da população, que as pessoas precisam ter atenção em diferentes níveis, né, e eles precisam estar integrados. Então, quando a gente fala sobre qualidade de serviço de saúde, é importante a gente ter presente as dimensões da qualidade, porque é isso que a gente vai tentar melhorar. Esse esquema é um esquema que ele, por exemplo, não é único, a gente sabe que tem muitos outros, por exemplo, os 7 pilares da qualidade, que vieram antes, outros, por exemplo, como o do PROA10, que é um esquema nacional brasileiro, para isso daí, com 8 dimensões, né? Mas que ele pode ser útil para a gente definir a qualidade no nível operacional, que é, na verdade, a mais importante, que seria o cumprimento dessas dimensões na prática do parto, na prática da atenção a determinado tipo de paciente. Então, feita essa justificativa, eu gostaria de entrar na parte do como melhorar. Como melhorar. E aí, pode passar para o próximo slide. O como melhorar, eu lembro da frase do professor Pedro Saturno, nosso diretor aqui do grupo de pesquisa, do programa de pós-graduação, diretor internacional. Ele veio aqui e dizia: a qualidade não melhora sozinha. É preciso um esforço específico para ele, contínuo e com uma metodologia testada. Então, quem é que vai fazer esse esforço? Para que a qualidade ela surja. Ela não surge do nada. Ela é como a vida. A vida ela não existe a biogênese que em certo momento se pensou. A vida surge de outra vida. Então, para surgir qualidade de serviço de saúde, tem que ter gente preocupada com isso, gente trabalhando com isso, seriamente com isso, de forma contínua, né, e específica. Quem é que faz isso no serviço de saúde? E aí a gente tem os programas de melhoria contínua da qualidade, que são disseminados em várias partes do mundo, que é o quê? O conjunto de estruturas e atividades com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade do serviço de saúde. Então, ele é um conjunto dessas estruturas, por exemplo, física, recursos, ele precisa ter alguns recursos, algum investimento para que isso daí ocorra, né? E também uma posição na organização. O programa de gestão da qualidade precisa estar lá no organograma. Não, o organograma não é o mais importante, sim, não é, mas nada que não está no organograma não é considerado importante para a organização. A gente sabe que a gente tem uma RDC, a 63 de 2011, de boas práticas de funcionamento, que a primeira seção da RDC é o quê? Todo serviço de saúde tem que ter gerenciamento da qualidade, que inclui a melhoria contínua. Né? O seu serviço tem, né? Provavelmente muitos têm, mas provavelmente também tem vários serviços que não usam da melhoria contínua e não dentro de suas atividades de gestão da qualidade. Temos vários modelos de preocupação com a qualidade, núcleo de qualidade, núcleo de acesso à qualidade, os NACs. Temos também os núcleos de segurança do paciente, que eles focam uma dimensão específica da qualidade. Logicamente tem outras, né? E temos iniciativas, por exemplo, também como o do Círio, eu vi numa palestra recente,
do colega do Sírio, falando sobre o Instituto de Qualidade e Segurança do Paciente do Sírio, que é uma forma de você, lá em cima, linkar a qualidade da atenção com os objetivos estratégicos e, a partir daí, você disseminar essas atividades de melhoria contínua. Mas não é só essa estrutura organizacional, precisa ter atividades. Que atividades são essas? É o que coloca aí. Planejamento, monitoramento e ciclos de melhoria. Essas conformam as atividades de melhoria contínua. Mas para falar sobre isso, eu gostaria de fazer um breve apanhado histórico disso daí. O próximo slide ele tem, ele mostra como tudo começou. Né? Eu acho que é uma referência importante, não sei se é a primeira, mas eu acredito que é uma referência muito importante, o ciclo de Shewhart, né? Então, isso daí se dá, Shewhart, veja pela data de nascimento dele lá, né, que ele foi no começo do século XX. Né? Então, o começo do século XX, o que é que ele tinha? Ele tinha, eu quero de contexto, o método científico estava se desenvolvendo cada vez mais. Foi lá que começou a surgir a estatística inferencial, pelo menos a tomar grande fôlego a estatística inferencial. Fisher, Pearson, né, grandes estatísticos que, logicamente, quando levaram o conhecimento da estatística aplicada para a indústria começou a ter benefícios com isso. Né? E o ciclo de Shewhart era algo parecido com isso. Ele tentava usar do conhecimento científico, né? Era um processo científico dinâmico para aquisição de conhecimento, para aplicar isso no serviço de saúde, nos serviços, na indústria em geral, né? Então, esse ciclo de Shewhart, esse NIL que coloca ali embaixo, ele tinha 3 aspectos. Ele especificava, ou ele planejava como deveria ser o produto, né? Principalmente para produtos. Depois ele colocava em produção, fazia aquilo ali, e depois havia a figura do inspetor que verificava se aquilo dali estava cumprindo ou não. Se aquilo não cumprisse as especificações, tinha que reajustar isso daí de forma contínua. Bem, esse ciclo daí, no começo da década de 50, por aí, ele começou a ser chamado de ciclo PDCA. Ele e ficou conhecido como uma contribuição do próprio Deming, que era um outro guru da qualidade e que era o Plan do Check Act. Né? E aí eu queria passar para vocês, para o próximo slide, né, falar um pouquinho sobre esse ciclo de Deming, que foi essa adaptação do ciclo de Shewhart. Né? E o próprio Deming, na década de 80, ele revisitou o ciclo de Shewhart, revisitou o PDCA, que era muito conhecido no Japão pós-guerra, inclusive atribuído a ele essa modificação, e ele chamou de PDSA, né? Que já não era mais com foco no planejamento de produtos, mas com foco na melhoria, ou seja, planejar uma mudança, testar essa mudança, que era o P, colocar isso em prática, que seria o DO, né? Estudar para ver os resultados, o que é que aprendeu com aquela mudança colocada em prática, e depois agir em que você poderia adotar aquela mudança, abandonar, ou então repetir aquele ciclo, preferencialmente, ou talvez em outras condições, com maiores amostras, para você ver se aquela melhoria estava dando certo. Então, esse ciclo daí teve muito sucesso porque essa evolução desse ciclo, né, de melhoria teve muito sucesso. E aí eu queria passar para o próximo, em que a gente mostra no próximo slide, em que ele tem algumas das adaptações do ciclo de Deming, né, do ciclo PDSA, né, PDCA e do Shewhart. Né. Esse é um modelo muito famoso, muito utilizado inclusive pelo Institute for Healthcare Improvement, né, para o IHI, em que ele mostra 3 perguntas iniciais antes de você rodar PDSAs. Né. Então esse é o famoso modelo de melhoria. O professor Petenat da Unicamp traduziu um livro dessas pessoas que trabalharam com o Deming e que propõe esse tipo esse método, né, que é um método adotado com toda a força da excelente instituição do IHI. Mas também existem outros ciclos de melhoria. Por exemplo, o DMAIC, esse que está à sua direita,
e que é o ciclo do Seis Sigma. O Seis Sigma, né, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Ele tem uma lógica muito parecida com o outro ciclo. Né? E muitas instituições de saúde às vezes usam ou um modelo de melhoria, ou o Seis Sigma, ou outros modelos de ciclos de melhoria ou ciclos de garantia da qualidade. O que é importante? Usar um ou outro. Quando a gente aprende uma coisa, parece que só aquilo que a gente aprendeu é que está certo. Né? A experiência tem mostrado que você compara um ciclo com o outro e você vê o mais importante do que seguir um modelo específico é você ver o que é que está por trás dele, entender como é que funciona a melhoria e a partir daí tentar colocar isso daí em prática. Bem, mas isso são sobre os ciclos de melhoria. Queria passar para o próximo slide porque tem uma grande contribuição que é do Juran, né, que é a chamada trilogia do Juran, em que ele diz, puxa, mas não é só melhorar os serviços. Existem situações em que você não está numa situação de melhoria, você está abrindo um serviço novo. Você está remodelando um novo, abrindo uma UTI dentro do seu serviço, né? Ou então abrindo um novo tipo de atenção a determinado tipo de paciente, né? Em que você não está precisando começar ciclos de melhoria ou projetos de melhoria ali. Você vai tentar prevenir os problemas e não solucionar. E aí é o que o Juran chama de quality planning, ou de planejamento da qualidade. Você vai ter que dizer as especificações de tudo como deve ser aquele serviço. A partir de colocar isso daí, você não tem que fazer, depois que colocou isso em prática, você não tem que fazer ciclos de melhoria em todos esses serviços. Você tem que ter uma atividade também de controle, que ele chama de controle da qualidade ou de monitoramento da qualidade, em que você vai identificar problemas. A função é identificar se aquilo que foi prevenido, os problemas que foram prevenidos, estão sendo cumpridos. Né? Então você precisa controlar. E depois, você logicamente controla com indicadores, você pode observar essa linha vermelha aí no centro, né? Em que a linha mostra um indicador, né? Que tem uma zona de controle no meio, né? Mas que depois você vai associar a outra atividade de melhoria contínua, que é a chamada melhoria da qualidade. Em que você vai fazer com que aquele indicador ele desça, como desceu aí nessa figura, e atinja uma nova zona de controle, uma zona que seja positiva, boa para o serviço e que continue ali, que tenha sustentabilidade. Então, essas três atividades conformam elas associadas às atividades que um programa de gestão ou melhoria contínua da qualidade ele tem que utilizar para que funcione no serviço de saúde. Eu queria passar para próximo slide, e lá você vai ver a combinação que essas atividades elas precisam estar integradas. Pode passar próximo, mais 3 vezes até colocar. Então, o planejamento, o monitoramento e os ciclos de melhoria, né, o planejamento ele precisam estar integrados, mas o que é isso no serviço de saúde? Em linguagem prática, você que trabalha lá no serviço de saúde ou na vigilância, planejar significa às vezes colocar um POP, dizer como é que vai funcionar, colocar um protocolo clínico assistencial, uma diretriz terapêutica, colocar, às vezes, pensar, planejar, desenhar uma linha de cuidado que percorra a atenção a determinado tipo de paciente no hospital, ou então até fora do sistema de saúde. Né? Isso é planejar a qualidade. É uma atividade importante que deve ser feita para a melhoria contínua. Outra questão é que cada plano desses que você faz, protocolo, linha de cuidado, tem que ter indicadores para saber se aquilo que foi planejado e implementado está funcionando, que é o monitoramento. Então você tem que ter um painel de indicadores que revele a sua organização se ela está saindo conforme o planejado. E a partir daí, naqueles indicadores que tiverem mais problemáticos, é que você vai fazer a terceira atividade, que é o principal objeto de hoje, que são os ciclos de melhoria, né, os projetos de melhoria para a solução de problemas. Então, não se trata de fazer ciclos de melhoria na organização inteira, de uma vez. Se trata de você organizar as 3 atividades para a melhoria contínua. E é interessante que as pessoas podem perguntar, mas os ciclos de melhoria não são suficientes? Eles são, a gente poderia dizer, imprescindíveis para a melhoria contínua. Imprescindíveis. Só que eles não são suficientes, porque dá trabalho fazer, logicamente, um ciclo de melhoria e você não consegue disseminar ele inteiro pela organização.
Então, mas você não pode, você precisa cuidar da organização por inteiro, planejando, monitorando e intervindo naquilo que for de maior risco ou maior necessidade de problema. Podemos passar para o próximo? Em que lá você vê um modelo que não é só de ciclo de melhoria, é um modelo integrador que a gente utiliza aqui no mestrado Quali Saúde. Essa referência está disponível na internet, né? Ela está em espanhol, a gente tem um material em português também no nosso programa pós-graduação, né? E esse é o modelo que a gente utiliza, que integra os vários passos a passos do ciclo, né? E também as atividades de planejamento e monitoramento, né? Aí só um parênteses, queria dizer que o programa de pós-graduação, né, o Gestão da Qualidade de Serviço de Saúde, é um mestrado profissional, que ele se oferta em colaboração com a Universidade de Múrcia, na Espanha, e também com o Instituto Nacional de Saúde Pública do México, né? Ele se oferta lá nessas instituições desde 99, aqui desde 2014, e ele é um programa de pós-graduação gratuito, na Universidade Pública Federal aqui, e que se oferece de forma semipresencial. Sim, à distância, vocês, inclusive, poderiam, se tiverem interesse em aprofundar nesse tema, são convidados a conhecer melhor esse programa. Em relação ao próximo slide, podemos passar para o próximo slide, né? Eu queria finalizar essa questão sobre os programas de gestão, melhoria contínua da qualidade, né? Com passos estratégicos da implantação. Eu tenho um gerenciamento da qualidade, mas que não está trabalhando tanto melhoria e queria implantar, ou então quero colocar isso daí em prática. O que é que eu tenho que fazer para fazer com que minha instituição trabalhe com isso? Primeiro eu tenho que fazer um diagnóstico. Toda instituição tem suas atividades que são realizadas já para melhoria, atividades de planejamento, atividades de protocolos, indicadores. Então você precisa fazer um diagnóstico para aproveitar tudo que já existe e traçar um plano com objetivos, metas e indicadores. Depois é importante encaixar no organograma. E aí a ideia é que se encaixe não lá embaixo, dentro de uma gerência de atenção, ou então, né, num setor específico, mas o ideal é que se encaixe lá em cima, para que você, igual a semelhança do Sírio, por exemplo, em que você tem uma liberdade, uma autonomia, uma isenção para melhorar a qualidade da atenção em todo o serviço de saúde, né, encaixar nesse organograma. Em terceiro lugar, é importantíssimo que esses programas permanentes de melhoria contínua, eles estejam alinhados com a missão da instituição, com a visão de futuro dela e com a estratégia, com o planejamento estratégico dela. Não adianta fazer um programa de gestão da qualidade, melhoria, que fuja daquelas principais linhas estratégicas da organização. Ele tem que trazer valor para a instituição e valor, logicamente, para o cliente, para o paciente, para a população que está sendo atendida. Então, é muito importante ver os objetivos estratégicos, ver o mapa estratégico da organização e você, para isso, ajudar a incorporar e alinhar com isso o programa de gestão da qualidade ou de gestão e melhoria contínua da qualidade. Então, respondemos essa parte, né, sobre como melhorar do ponto de vista dos programas permanentes, e vamos agora passar para o próximo slide, em que a gente vai falar sobre os projetos específicos, sobre quando você vai fazer um ciclo de melhoria específico. Eu trago essa ilustração, que é do Easy Guide to Clinical Practice Improvement, que é uma ilustração que eu gosto muito, porque ela não mostra um modelo específico. Ela mostra o que está por trás da melhoria contínua e dos ciclos de melhoria, né? As atividades que são comuns nos diferentes modelos. Então, quais são essas atividades ou essas fases, né? Primeiro, você tem uma fase de projeto. Segundo, você tem uma fase de diagnóstico, para conhecer melhor, né, o problema. Depois você vai ter uma fase de intervenção, ou de mudanças, né, que você implementa. Depois você vai ter uma fase de impacto, para ver se aquilo dali está funcionando. E depois você vai ter uma fase de sustentação daquela melhoria, para que aquilo dali não seja algo que foi somente daquele projeto, mas que se acaba no dia seguinte, as pessoas voltam a trabalhar de forma errada ou então de forma ineficiente no dia seguinte. Então, a manutenção daquilo dali. Vamos falar sobre cada uma dessas fases a partir dos próximos slides. Eu já peço para passar para o próximo. E aí a gente tem, no próximo slide, a primeira fase, que é a fase de projeto, no nosso modelo
a gente chama de identificação da oportunidade de melhoria. É uma fase que é importante dizer que ela é crítica, ela é muito importante. Por isso a gente vai detalhar alguns passos necessários aqui com vocês, porque falhando na identificação da oportunidade de melhoria, pode ser que você coloque a perder todo o ciclo de melhoria, todo o projeto de melhoria da qualidade que você está tentando fazer ali, porque não foi bem definido desde o começo. Então vamos para o próximo slide, em que a gente vai ver em que se subdividem essas duas fases, né? A primeira é identificar realmente a oportunidade de melhoria, que você vai decidir o processo e elaborar um objetivo que seja claro, e depois você vai formar as equipes. Precisa trabalhar em equipe para fazer melhoria. Então, que equipes são essas, né? Vamos agora para o próximo slide. E a gente tem uma pergunta básica para responder. A pergunta básica é o que é oportunidade de melhoria. Tem uma resposta que a gente poderia dizer, né? É que oportunidade de melhoria não é simplesmente um problema. E tem uma frase muito legal que diz que também, mesmo que fosse um problema, um defeito, um problema, ele é considerado um tesouro, né? Porque quando você identificar um defeito, ele te dá a oportunidade de você se aproximar da excelência. Então a gente tenta trabalhar as oportunidades de melhoria, ou os problemas que você vai tentar atacar, né? Dessa forma, como algo que vai te dar a oportunidade de melhorar. O primeiro tipo de oportunidade de melhoria que apresenta aí, ele é um problema, que é uma diferença entre os resultados desejados e obtidos. E aí que resultados são esses? Na bússola de resultados em saúde, a gente tem resultados clínicos, funcionais, resultados de custos elevados, de satisfação do paciente, né? E isso pode ser relacionado com eventos adversos, tempo de permanência, reclamações dos usuários, tudo isso pode ser oportunidade de melhoria. Essa é a oportunidade de melhoria mais clara. Essa é aquela que a gente já parece que tem mais ciência, né? Mas a segunda, ela também não precisa ter um problema claro, uma diferença grande para você identificar aquela oportunidade de melhoria. Às vezes um processo-chave da instituição. Quais são as maiores causas de internação da sua instituição? Então, é uma maternidade que tem o parto é um processo importante, é um hospital de trauma, um hospital que referência em transplantes, em hemodinâmica. Tudo isso pode ser uma oportunidade de melhoria. Ou então, um processo de alto risco, por exemplo, como aqueles que não podem dar errado. Se derem errado, tem que estar um nível de excelência lá em cima, como a quimioterapia, cirurgia, paciente crítico, todos esses serviços que tem que ter um nível muito alto, eles também podem ser tratados como uma oportunidade de melhoria, mesmo que não haja uma diferença muito clara entre os resultados obtidos e os esperados. Muito bem, então vamos para o nosso próximo slide. E lá a gente vai ver que a gente tem alguns métodos possíveis de utilizar para identificar oportunidades de melhoria. Alguns eles precisam de dados e outros não. Por exemplo, um indicador, né? A gente pode achar um indicador, como a gente colocou, se tiver uma atividade de monitoramento plantada em toda a instituição, com aquele painel de indicadores, que maravilha. Ótimo, vamos analisar os indicadores e vamos identificar o que melhorar. Mas nem sempre essa é a realidade do serviço de saúde no Brasil. Muitas vezes a gente não tem uma cultura de medição, mensuração dos indicadores, e acaba que a gente não tem tantos dados para decidir, análises do sistema de queixas e reclamações da ouvidoria do hospital. Então, o que a gente faz? A gente pode utilizar um método que não precisa de dados, e aí esse método ele é um método que a gente aconselha no mestrado aqui a usar uma combinação desses três que estão colocados aí, da chuva de ideias, o brainstorming, da técnica do grupo nominal, que é um método de consenso, e da matriz de priorização. Esses métodos eles vão assegurar que a definição da oportunidade de melhoria seja participativa e que as pessoas elas se envolvam na escolha do que melhorar e depois, logicamente, participem também desse projeto daí, por se sentir dono daquele projeto. Passando para o próximo, a gente vai falar um pouco sobre como priorizar. Vão surgir várias, logicamente, ideias, né? Mas como priorizar, como chegar no consenso? Aí a gente aconselha que participativamente também vocês utilizem critérios para isso.
vocês façam como que uma votação por critérios. Afeta muitos pacientes, representa risco grave para a saúde, né? A solução é possível, tem condições da gente fazer isso, então cada um coloca a sua notinha lá. Essa é uma matriz de priorização que a gente aconselha utilizar para cada um dos problemas e depois você soma as perspectivas das várias pessoas e você chega num consenso sobre o que fazer para melhorar o seu serviço de saúde. É importante que seja somente um problema de cada vez. Tem que escolher uma oportunidade. Não vamos tentar, principalmente em esforços iniciais, começar com vários projetos, porque isso daí vai ser difícil. O próximo slide mostra a especificação do objetivo. E aí, para que o objetivo do projeto ele dê certo, é importante você seguir aquele SMART, né? Que é uma recomendação internacional para todos os projetos de planejamento, né? Ou então nesse tipo de projetos de melhoria, em que os projetos eles precisam ser específicos, o objetivo precisa ser específico, mensurável, viável, realista e no prazo estabelecido. Esse exemplo daí que eu coloco embaixo, ele inclusive, eu coloquei nas cores aí para facilitar, né? Um exemplo de objetivo que está bem feito. Por exemplo, é um objetivo de um projeto que a gente está envolvido agora, está em colaboração com o UOL aqui, e que é reduzir o que? De forma específica. Aí está em verde, infecção do sítio cirúrgico nos pacientes submetidos a transplante renal. Aí ele precisa ser mensurável também, aí está em roxo ali, ó, em 50%. Aí de quanto para quanto? De 18,7% para 9,4%. E no prazo estabelecido, que prazo? Até dezembro de 2019 está colocado lá. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, ó, tem 3 cores aí, tinha aquele viável e realista, não foi considerado, nem sempre ele aparece ali, mas você na escolha participativa, é muito importante na definição do objetivo considerar também a viabilidade e se ele é realista no seu serviço de saúde específico. Pode ser viável outro serviço, mas no seu também precisa ser realista. Então o próximo ponto, depois de definir esse objetivo, no próximo slide, é formar as equipes. E aí, que perfil? Quem é que a gente vai convidar para fazer parte? É uma escolha muito importante também, né, que quando você está fazendo esse perfil. Né? A gente tem que ter especialistas no tema, donos dos processos, né, as pessoas, né, que fazem o processo na prática. Tem que ter pelo menos um especialista em melhoria da qualidade, ou seja, ou que entenda da melhoria da qualidade, do método, e é importante envolver as lideranças. A gente sabe que é muito importante que os líderes estejam envolvidos nesses projetos para que a coisa funcione. Né? Nesse exemplo desse projeto liderado pela professora Marice Reis, aqui, nossa colega aqui do grupo Polisaúde, para reduzir as infecções do sítio cirúrgico, a gente tem um perfil de quê? Estabelecido em colaboração lá com a Mabel, com o Carlos, em cirurgiões, enfermeiros, infectologistas e especialistas em melhoria. Esses representam basicamente o perfil de pessoas que têm a capacidade para tocar o projeto, as competências necessárias para tocar o projeto. Então, qual é uma outra característica da equipe que a gente precisa colocar? Que não só ter competência, mas ter compromisso. Mudar, melhorar, precisa de compromisso. E como é que a gente sabe disso? Aí, próximo slide, ele mostra algumas considerações sobre gestão da mudança que a gente tem que ter. E como é que a gente busca os comprometidos. Se a gente for ver as questões de inserção de inovações, gestão de mudança, a gente vai ver que as organizações em geral, elas funcionam como nessa distribuição aí normal. A gente tem poucas pessoas, da direita para a esquerda, que elas mudam pelo fato de mudar, são os chamados exploradores. Outras que elas mudam pelo convencimento, né, que são chamados pioneiros. Outras que uma grande parte da organização, que elas mudam somente com as evidências, apresentou evidências, não, vamos mudar. E tem outros que são mais difíceis de mudar. Né, que são aqueles que mudam somente para não ser excluídos, se todo mundo já mudou, para os acomodados. E também tem aqueles que não mudam, vocês devem estar lembrando de alguém aí talvez, aqueles que não mudam de forma nenhuma, não tem
tem conversa, não tem forma dele mudar aquilo que ele acha que deve ser feito. Então, qual é o segredo aqui? A gente tem que ir atrás de onde num projeto de melhoria? Logicamente, da ponta de lá, né? Daqueles que são chamados exploradores e pioneiros. Isso aí é uma analogia com a imigração dos Estados Unidos, lá do leste para o velho oeste, em que alguns eram exploradores que iam sem medo de nada, e outros não saíam do leste, do conforto do leste, para enfrentar índio e problemas, mais que os desenvolvimentos lá tivessem sido aumentados. Mas a busca de comprometidos não para por aqui. O próximo slide, ele também tem outro fator de gestão da mudança que a gente precisa considerar, que é também os influentes. Então, o tipo que a gente quer é esse aqui do canto superior à direita, né? Em que você tem uma baixa resistência à mudança, que é o eixo de baixo, né? E um alto grau de influência no grupo, que é uma capacidade de liderança. Então, quando você une baixa resistência à mudança com alto grau de liderança, você diz, é aquela, né? Aquela pessoa dali que eu quero que participe no meu grupo de melhoria. Certo? A liderança nem sempre é uma liderança formal, mas pode ser outros tipos de liderança. Então, essas são as precauções na fase de projeto. Eu queria passar para a próxima fase agora, no próximo slide, que é a de diagnóstico. Essa fase de diagnóstico, ela é extremamente importante, apesar de que as pessoas elas podem ter a tentação de não fazer ela com todo rigor. É um dos problemas com os ciclos de melhoria ou dos PDSAs, quando a pessoa não coloca rigor na fase de diagnóstico. Né? As pessoas têm a tentação de, baseado na minha experiência prévia, baseado na experiência com outro projeto, em ir direto da identificação da oportunidade de melhoria para a intervenção. Mas é muito importante que você analise bem o problema e que você avalie. Vamos passar para o próximo slide, que mostra as subfases dessa fase daí, né, de diagnóstico, que é você analisar o problema. Você tem algumas ferramentas possíveis, como se você tem um problema sequencial, você pode usar o fluxograma e perguntar em cada etapa daquele fluxo por que ocorrem os problemas. E aí você analisa bem o problema. Você pode usar também uma série de perguntas de por que o problema ocorre em vários grupos e depois organizar isso no diagrama de Ishikawa, de causa e efeito, né? E você pode também você deve fazer também uma avaliação da qualidade. Nessa avaliação da qualidade, você vai analisar uma intervenção com vários critérios, você pode usar a ferramenta do diagrama de Pareto. E se você estiver analisando um indicador durante o tempo, você pode usar os gráficos de controle, os gráficos de tendência, gráficos de controle, né, e outras possibilidades de controle estatístico. Vamos partir para o próximo slide, em que mostra um exemplo de gráfico de Ishikawa, em um projeto que tivemos aqui, para variação da profilaxia de TEV em pacientes cirúrgicos oncológicos, em que tiveram diferentes grupos de causas. Por exemplo, causas relacionadas aos pacientes, né? Por que ocorre a variação da profilaxia nesses pacientes, né? E a causa está relacionada ao paciente. Causas relacionadas aos profissionais, à organização, ao protocolo, e você sai encaixando isso em causas primárias, que são as diretas, secundárias, que é a causa da causa, terciárias, e assim vai, porque você tem que usar tipo daquela outra ferramenta dos 5 porquês. Nem sempre precisa perguntar 5 vezes, mas é muito importante perguntar até você encontrar uma causa que seja realmente raiz do que vai impactar naquele problema que você está querendo analisar. Tem diferentes formas de você apresentar o diagrama de causa e efeito. Eu estava falando recentemente com uma pessoa que não gostava da apresentação. Ela disse, não, eu acho meio confuso, causa e efeito, eu acho difícil de ver, e tem gente realmente que acha ele um pouco confuso, tem gente que acha uma maravilha, que gosta muito, mas o que é importante? O importante é que você identificar as causas, você vai dimensionar o problema, saber o tamanho dele, você vai realmente identificar o que é que está por trás dele, né? E você também vai indicar como você vai continuar o projeto. Coisas que dá para você modificar, coisas que não dá para você modificar, né? Então isso é uma forma de você aprofundar no problema.
Tem aquela frase que diz que de noite todos os gatos são pardos, né? Então, na melhoria da qualidade é assim também. Identificou um problema? Puxa, vamos nos aproximar dele, vamos destrinchar ele para tentar identificar o que é que está por trás dele e assim a gente fazer uma melhoria da qualidade realmente específica no que precisa. Próximo slide, ele mostra a tomada de decisão em cima de cada uma das causas do causa e efeito, que é a decisão sobre continuar. Tem causas ali que você tem que parar porque está fora da governabilidade do projeto, da equipe. Elas são imodificáveis desse ponto de vista, né, da governabilidade do projeto. Né? Só que tem outras que você acha que estão relacionadas com o problema, que podem estar acontecendo, mas são hipotéticas. Você não tem certeza. O que é que você faz? Você vai fazer uma intervenção, uma mudança específica nela, mesmo sem ter certeza? Pode ser que você gaste tempo, dinheiro aí sem necessidade. Então você pode fazer um estudo, uma avaliação nesse tipo de causa. Coloca a causa, vê se o problema surge. Tira a causa, vê se o problema surge ou se ele continua, né? ou se ele desaparece. Né? Então você teria um estudo de avaliação ali para ver a relação disso. Só que as que a gente mais trabalha são aquelas que a gente já tem certeza, que são os requisitos, ou aquelas que já têm evidência da relação. Né? Por exemplo, a gente sabe que para a infecção do sítio cirúrgico, a profilaxia antibiótica, no tempo certo, na dose certa, no antibiótico certo, ela é uma prática baseada em evidência, é um requisito para prevenir isso daí. Então, se você tem, se isso daí já foi avaliado, se você tem um indicador sobre isso, né, você tem o sinal verde para fazer estratégias de mudança. Mas se falta informação, se falta saber a frequência de que isso ocorre, assim como as várias outras causas de uma infecção de sítio cirúrgico pode ocorrer, como a sepsia de pele, mucosas, a questão do cumprimento do checklist que for, né? Então, você precisa medir isso, avaliar isso, fazer um desenho de avaliação. E é com isso que a gente vai precisar passar para o próximo slide e definir para essa avaliação, né, os critérios ou indicadores que você mede a qualidade. Que tipo de critérios ou indicadores que você tem? Aí já dizia o mestre, a vez do Onabidian, né, que é a tríade do Onabidian, que é a estrutura, processo e resultado. Isso são os dados sobre qualidade do cuidado da saúde. Né? E o que é que você precisa ter? Esses critérios, eles precisam ser válidos, ou seja, medir realmente qualidade, confiáveis, que qualquer pessoa que chega e analisa aquilo ali vai ter o mesmo resultado, e úteis para a tomada de decisão. Não adianta você medir coisas que não vai ter utilidade para a tomada de decisão. Então, em qualquer avaliação da qualidade, né, os tipos de dados são esses. Né? Por exemplo, o IHI ele também fala sobre um tipo de indicador, que é o indicador de equilíbrio. E o indicador de equilíbrio, né, eles são indicadores, né, de processo ou de resultado que estão relacionados com algum desfecho adverso do projeto de melhoria, né, relacionado com o projeto de melhoria. Então, o projeto não pode beneficiar uma coisa e prejudicar outra. Aumentar muito a carga de trabalho e assim vai. Então, essas questões são indicadores também de processo e resultado que estão relacionados com isso daí. Então, quanto à validade, é muito importante a gente lembrar que os indicadores de estrutura, eles são importantes. Só que eles são uma condição necessária, às vezes, mas não suficientes. Você pode ter estrutura e não fazer as coisas certas. Os de processo, eles dependem da sua relação com o resultado para ser válidos. E aí, quanto maior o nível de evidência daquele processo, indicador bom. Então, escolha indicadores de processo que tenham alto nível de evidência, não qualquer processo que vem na cabeça do grupo. Né? E os de resultado? Os de resultado, eles dependem da sua relação com o processo e tem que ter muito cuidado com os indicadores de resultado, porque o resultado, o desfecho, o evento adverso, ele pode aparecer por diferentes causas, né? Diferentes possibilidades. Não só aquelas relacionadas com a qualidade do serviço, né? Às vezes causas do próprio paciente, comorbidades e assim vai. Então precisa de ajustes. Então, já dizia o Aves Dona Bídia, não é que não se deva utilizar mais um ou outro, né? Mas depende da situação. Mas a única medida direta da qualidade, segundo ele, já desde 1960 dizia, é o processo.
né? Se você faz o que a evidência está dizendo para fazer, estamos fazendo certo. Mas se isso tudo está presente, nem sempre é boa qualidade, existe, e o resultado, quando aparece ruim ou mal, nem sempre quer dizer que foi boa qualidade. São indiretos. Próximo slide mostra também como é que a gente vai avaliar esses critérios. Como é que você vai estudar essas intervenções? A professora Margarete Portela tem esse ótimo artigo aí nessa revista, né, em que ela responde essa pergunta. Como é que você estuda intervenções de melhoria? A professora Margarete Portela do Propolis, coordenadora Propolis da Fiocruz. Então, com outros excelentes autores, ela fala sobre os diferentes projetos ou desenhos que você pode utilizar para medir os critérios ou os indicadores. Muito importante fazer uma ênfase aqui, a diferença entre na avaliação do projeto de melhoria, que, por exemplo, para qualquer outro projeto de avaliação. É o seguinte, a avaliação, ela envolve um julgamento, mas você não faz avaliação, ou esses estudos de avaliação, para julgar ou para apontar o dedo, para dizer o que é que está errado. Você tem que fazer essa avaliação para melhorar, para tomar decisões, para reagir diante daquilo dali. Então, a avaliação que se faz dentro do serviço de saúde para melhoria contínua é para a melhoria. E também não é a avaliação que se faz para a aprendizagem científica, a construção de conhecimento teórico. Então, não se trata de pesquisa científica dentro do serviço de saúde, se trata de avaliação para tomar a decisão. Você pode fazer pesquisa científica para testar melhorias? Sim, pode. Mas não é o que a gente está falando, principalmente aqui dentro desse webinar, dentro dessa transmissão. O próximo slide, ele mostra uma avaliação dessas que é feita, às vezes adaptada com pequenas amostras, para você saber em relação àquele projeto que foi da prevenção de TEV, né? Então, qual foi o nosso melhor critério naquela hora? Foram que as pessoas, em 100% das ocasiões, estavam dando recomendações pré-cirúrgicas sobre anticoagulante oral, né? Só que depois a gente não teve, a gente teve os critérios ruins, os 3 e os 6, que tiveram pouca conformidade. O próximo slide, ele também mostra um diagrama de Pareto, que é um possível de utilizar para você fazer essa análise, não somente baseada na conformidade, mas baseada na não conformidade. Por exemplo, a gente tem as barras, que são o total de não conformidades, e isso daí tem uma utilidade muito prática, porque você vai identificar o que é que você precisa, onde é que você precisa atuar, e não ficar brigando com aqueles critérios pouco conformes, mas trabalhar naqueles mais conformes, inclusive nos que conformam os poucos vitais. Próximo slide, ele mostra o processo também de melhoria na terceira fase, que é a fase de intervenção. A fase de intervenção, ela é uma fase essencial. Não adianta ficar só medindo, né, porque medindo ou avaliando a gente não vai a canto nenhum. Próximo slide mostra 4 princípios que a gente pode utilizar, né, para a intervenção de melhoria. Ela precisa, esse remédio que a gente vai fazer para os problemas, ela precisa ser participativa, precisa ser baseada em dados, né, e aí o Pareto ele pode ser muito útil, ou o gráfico de controle. Ela precisa ser baseada em evidências. Tem experiências prévias sobre isso? Então, às vezes tem. E também, às vezes, ela pode ser testada a viabilidade dessas mudanças, dessas intervenções em pequena escala com o uso de ferramentas como o PDSA. O próximo slide, ele mostra que a fase de intervenção, ela pode se subdividir em duas partes, o planejamento da intervenção e a implementação da intervenção. O planejamento da intervenção, ela pode usar ferramentas como diagrama de afinidades, direcionador, estratégia voltadas para, por exemplo, análise do contexto, que é uma tendência hoje nos estudos de melhoria da qualidade, entender como isso daí influencia e fazer um planejamento estratégico nisso. E também a implementação da intervenção, que tem que ser organizada com diagrama de Gantt, PDSA. O próximo slide mostra também o uso de um diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades, ele agrupa por afinidades, por exemplo, a educação, registros de estrutura, organização e processos, várias mudanças ou várias intervenções para cada um dos critérios de qualidade. O próximo slide, ele mostra um diagrama direcionador, que é a outra ferramenta, parece com o diagrama de afinidade, só que ele está na horizontal. Ele tem o objetivo lá, né, em vez de ter o critério, e aí você tem os direcionadores primários, secundários, não dá para ver, eu acho que no slide, e as mudanças específicas que fazem com que
impactem naquele objetivo inicial. Uma próxima ferramenta também, essa que trazemos aqui no próximo slide, que são o diagrama de problemas antecipados, que faz parte que o plano de intervenção não seja um plano somente normativo, mas um plano que seja um plano estratégico, em que você pensa na probabilidade de ocorrer problemas, nos obstáculos que podem surgir, você tenta se precaver diante disso. O próximo slide, ele fala sobre as últimas fases que nós estávamos querendo trazer, que é a fase de impacto e sustentação da melhoria. É importante reavaliar tudo isso, né? Então, para saber se a gente melhorou e saber se a melhoria apareceu. O próximo slide mostra algumas análises gráficas possíveis, né? Nesse próximo slide, em que você tem análises gráficas da sua esquerda para comparar duas avaliações com barras de erro, diagrama de Pareto antes e depois, gráfico de radar, e também a possibilidade de você fazer análises longitudinais para ver os efeitos com o uso de regras de controle estatístico. O próximo slide, que é um slide do professor Ademir Petenati, que foi retirado de uma apresentação dele, né? Ele é muito boa, o professor Ademir, muito competente nessa área, e aí ele traz uma definição muito boa sobre o que é melhoria. Né? Mas que melhoria é essa que a gente está querendo descobrir? É aquela que tem um impacto positivo e relevante. Veja que o indicador estava no nível alto, e ele teve um impacto positivo e relevante, e duradouro, sustentável. Então é importante que a melhoria ela mude os indicadores do projeto para melhor e de forma sustentável. O próximo slide ele mostra algumas estimativas de melhoria, né, em que você tem dados da primeira avaliação por cada critério, e você pode quantificar essa melhoria em absoluta e relativa. Né? A melhoria absoluta é justamente a diferença de um para o outro. Né? Só que a melhoria relativa, ela considera o quanto que você tinha de possibilidade de melhorar. Certo? Então, inclusive, a possibilidade de você calcular a significância estatística dessa variação na melhoria com alguns testes muito simples de você ver a diferença no antes e o depois. O próximo slide ele mostra uma análise gráfica de antes e depois, comparação de critérios antes e depois, precisamente no projeto lá do TEV, né? Um gráfico simples, em que você vê a melhoria nas barras vermelhas, a diferença em relação à barra azul. O próximo slide, você vê uma ferramenta de Pareto antes e depois, que você vê que a soma de problemas, que é o que representa a linha, a soma de falhas, ela está bem alta no primeiro slide, no antes, e ela está mais baixa no segundo. Ou seja, a soma de falhas ela diminuiu bastante, e toda essa área representada à direita representa a nossa melhoria. Para finalizar, eu gostaria de trazer 3 exemplos, pode passar. O primeiro exemplos de sucesso, que foram todos os produtos do mestrado Polisaúde. Esse sobre prevenção de quedas, pode passar para o próximo, está divulgada nessa revista. Né? Pode passar todo esse slide aí, e que você tem, e aí, até aí, ok. Então, você tem os critérios de processo, né, que foram criados, né, por exemplo, sobre a questão do rastreio do risco de queda, a questão das atividades de prevenção, e você teve uma avaliação antes e depois. E depois você tem a melhoria absoluta, a melhoria relativa e a significância estatística. Você tem também a diferença do Pareto antes e depois. Veja que a soma de falhas saiu 409 no eixo central do Pareto e foi para 160, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E teve uma melhoria importante. E o outro, um gráfico de controle antes e depois, em que no momento, depois das intervenções que foram colocadas, veja que a gente teve uma sequência de pontos abaixo da linha da média, mostrando que essa sequência foi uma sequência significativa para a redução do problema das quedas nesta instituição. O próximo slide mostra o segundo exemplo que queríamos trazer. Um outro produto do mestrado. Logicamente, esses produtos eles não são... a gente não faz melhoria para publicar em revista, mas às vezes saem muitos produtos e a gente coloca também para divulga isso daí. Essa daí na revista da ISQA, né? Pode passar. E aí a gente tem uma tabela com os nossos critérios, pode passar.
um diagrama de afinidades especificando as intervenções e, por último, esse Pareto, que eu acho que é o principal que eu gostaria de mostrar, que é a evolução do Pareto antes e depois em 4 avaliações. E note que a área sombreada, a área de improvement, aí, né, ela foi aumentando na segunda avaliação, na terceira e na quarta. Isso é melhoria contínua da qualidade. Em 4 avaliações seguidas, tivemos diminuição das falhas e tivemos também diminuição dos critérios problemáticos, conforme você pode ver no último eixo. O último exemplo que eu queria trazer pode passar, esse ciclo de melhoria nacional da qualidade de prevenção e controle de infecções, é uma experiência da Anvisa e mostra que esse modelo de melhoria ele pode ser aplicado não somente no seu serviço de saúde, ele pode ser aplicado na atenção primária também, pode ser aplicado no sistema de saúde. Pode passar para o próximo slide, né? E a gente teve a oportunidade de verificar, né, a melhoria da qualidade das ações de prevenções feitas pela CCIHs a partir dessa avaliação nacional que foi feita da adequação a critérios de qualidade, principalmente de estrutura, das CCIHs, antes e depois das intervenções de regulação sanitária que foram feitas. E veja que o mapa do Brasil ele ficou um mapa mais escuro na segunda avaliação. Um mapa que ele mudou para melhor, né? A partir das intervenções, das mudanças de melhoria que foram propostas do ponto de vista regulatório. Então, para concluir, eu gostaria de trazer o nosso próximo slide e deixar essas 4 mensagens para vocês. Disseminar métodos e ferramentas de melhoria da qualidade em serviço de saúde é algo realmente importante, uma necessidade global e uma necessidade nossa, nacional. A segunda mensagem é que é preciso uma atenção específica na qualidade do cuidado, contínua, e também usar um método testado. Para isso a gente precisa ter programas, precisa ter um programa permanente com apoio institucional para trabalhar esse tema. Terceiro lugar, as pessoas não vão conseguir fazer isso se não estiverem educadas, se não estiverem formadas para saber trabalhar com melhoria contínua, né? Então, precisa educar os profissionais de saúde e também gestores, gerentes do sistema de saúde para trabalhar com isso. E, em quarto lugar, temos regulação para isso dentro do sistema de saúde, mas precisamos fortalecer a regulação do gerenciamento e melhoria da qualidade. Para finalizar, eu queria deixar uma frase, que é a do próximo slide para vocês, que guia e inspira os nossos alunos, que é uma frase do Fernando Sabater, né? Sabater da Espanha, é um escritor espanhol, que ele diz que quem não deseja ser excelente nem perfeito, quem acha que não merece tanto, ou não se atreve a tanto, é que não ama o suficiente a si mesmo. Então, ele relaciona a melhoria, relaciona a ser bom, relaciona a fazer as coisas com qualidade, com amor próprio. E esse é o desejo que a gente quer transmitir para vocês em relação a isso. Então, muito obrigado pela sua atenção, fico à disposição para perguntas.